Depois de 6 meses com o canal abandonado, decidi voltar nesse período aí de quarentena que a gente tá. A gente tem que ficar trancado em casa, então nada mais legal do que gravar vídeos em casa. Talvez eu tenha um pouco de vergonha, mas eu vou superar isso. Decidi falar sobre um tema muito importante, que eu acho que é muito importante pra mim, muito importante pras outras pessoas e é muito importante nos relacionamentos, que é responsabilidade afetiva. O que é responsabilidade afetiva? É você ser responsável pelo que você desperta na outra pessoa e pelo que você alimenta na outra pessoa. Em que sentido a gente tá falando de responsabilidade afetiva? De responsabilidade amorosa mesmo, assim, de relacionamento, responsabilidade romântica. A responsabilidade afetiva é muito importante pra gente não despertar nenhum tipo de sentimento que a gente não vai conseguir retribuir. Se eu tô ficando com você e você não me despertou interesse, eu não tenho intuito de namorar com você, eu não tenho intuito de ficar com você por muito tempo, o que eu como ser humano deveria falar? Deveria ser muito sincero com você, deveria falar, ó, você pode gastar o seu tempo comigo, só que a gente não vai ter nada sério, provavelmente estou conhecendo outras pessoas, então você não é a única pessoa, então pode ser que vai final de semana eu não vou conseguir te dar atenção, vai chegar momentos que eu vou estar com outra pessoa e eu posso simplesmente não te atender mais, eu posso não ser recíproco com você. E você tem que entender que isso vai fazer parte do nosso contato. Quando alguém tem esse tipo de sinceridade com a outra pessoa, ela tem 90% de chance de virar e falar assim, eu não vou investir o meu tempo nessa pessoa, porque o tempo que eu estou investindo nessa pessoa, o tempo que eu tô me dedicando a essa pessoa, eu poderia estar dedicando a outras coisas, a mim mesmo, porque se dedicar a outra pessoa também tira um tempo seu. Então o tempo que você ia gastar só pra você, você também vai gastar com a outra pessoa. Então eu não vou dedicar o meu tempo pra uma pessoa que não tá dedicando o tempo dela pra mim, ou que tá dedicando é só aquele tempo ali, aquele momento, e amanhã ela pode estar dentro do ônibus, conhecer uma outra pessoa, se apaixonar e viver um romance avassalador com essa pessoa e eu acabar ficando aqui triste, tendo que lidar com essa situação. Então, quando a gente fala de responsabilidade afetiva, a gente fala exatamente do outro saber exatamente o que a gente quer e o que ele pode esperar de mim. Na maioria dos casos, os homens, eles não têm responsabilidade afetiva com o outro. Por quê? Não dá pra você falar de responsabilidade afetiva sem você falar sobre empatia. Na maioria das vezes, na maioria dos casos, os homens, eles não têm responsabilidade afetiva com o próximo, principalmente gay. Gay é uma raça que tem zero de responsabilidade afetiva com o outro, e eu me incluo nisso também, porque eu não sou o santo, o canônico aqui, o certinho da vida, eu já fui bem bosta com as pessoas, mas eu tento sempre procurar melhorar. E quando a gente fala de responsabilidade afetiva, a gente tá falando sobre empatia. E empatia é a palavra do momento, todo mundo usa essa palavra, e é uma palavra muito complexa, porque ao contrário do que as pessoas acham, que empatia é se colocar no lugar do outro, ao contrário do que todo mundo fala, empatia não é só se colocar no lugar do outro, é se colocar no lugar do outro e reagir da mesma forma que o outro reagiria. Então vamos supor que eu sou uma pessoa que tem minha autoestima lá em cima e eu tô ficando com uma pessoa e essa pessoa do nada para de me responder e eu descubro que essa pessoa tá ficando com uma outra pessoa e o que eu faço? Minha autoestima tá lá em cima, eu tô bacaninha, eu falo, meu, dane-se você, vou seguir minha vida e já era. Só que esse sou eu reagindo a esse tipo de situação. Quando eu tô falando do outro, eu não posso imaginar que o outro vai reagir igual eu. Então, ao contrário do que as pessoas acham, empatia não é só se colocar no lugar do outro, é se colocar no lugar do outro e reagir à situação como o outro reagiria. Então, se você sabe que a outra pessoa tá super apaixonada por você, tá super envolvida com você, ela não vai reagir igual você reagiu. Então, você não pode virar e falar assim, ah, mas eu fui empático com ela. Se eu fosse ela, eu ia dar um pé na minha bunda. Mas você não é ela. Você reagiria dessa forma. Então, pra gente entender primeiro aonde que a gente tá sobre empatia e sobre responsabilidade afetiva, a gente tem que deixar isso muito claro. E outro ponto que é muito importante também é que as pessoas às vezes até deixam as informações claras. Então as pessoas falam, nesse momento eu não quero nada sério, nesse momento eu tô em outra vibe, nesse momento a gente tá... Nossa, eu acho que é a pior frase do mundo. A gente tá se conhecendo. Nossa, é terrível, assim, é a permissão pra pessoa ficar com você, ter a sua atenção, ter tudo que você tá proporcionando pra ela e nesse momento também poder conhecer outras pessoas. Porque querendo ou não, a gente tá falando de um relacionamento monogâmico entre duas pessoas só, onde não tem que haver uma terceira pessoa. Mas essa frase, a gente tá só se conhecendo, eu acho que é a resposta que você precisa pra você fugir, se você quer algo sério com a pessoa. E aí, essas pessoas, quando são cobradas sobre a responsabilidade afetiva do outro, quando o outro cobra isso, elas falam, nossa, mas eu sempre deixei muito claro pra você que a gente não quer ter nada, que a gente tava só se conhecendo, que poderia rolar, poderia não rolar. E aí eu vou ser bem sincero, eu posso ser muito errado no que eu tô falando. Mas é assim, se no começo
você não conseguiu despertar o interesse na pessoa, dificilmente você vai conseguir fazer isso depois. E eu já vi casos de amigos meus que investiram muito tempo, tipo, meses na pessoa, e não conseguiu despertar alguma coisa, e alguém em 2 semanas conseguiu despertar naquela pessoa algo que você não conseguiu despertar. E aí a pessoa sempre justifica aqui, mas eu deixei muito claro isso. Eu sempre deixei claro que eu não queria nada sério, que eu tava só se conhecendo. E aí do nada a pessoa aparece namorando uma outra pessoa. Então significa que não era a vibe dela, é a pessoa. E eu sempre acredito, sempre, que é a pessoa. Que se eu não fui capaz de despertar alguma coisa em você, o outro pode ser capaz de despertar isso, seja por N motivos, mas o outro talvez tenha mais chance de despertar alguma coisa do que eu não consegui despertar. E aí, essas pessoas que são cobradas de responsabilidade afetiva, essas pessoas que têm esse grande problema de se isentar sobre a responsabilidade do outro em relação aos sentimentos que ela mesma tá alimentando, elas sempre utilizam essas justificativas de que você é livre, você pode fazer o que você quiser, você pode curtir com quem você quiser e eu não me importo. E talvez realmente a pessoa não se importa, mas do outro lado, se eu estou cobrando responsabilidade afetiva é porque eu me importo. E aí o que acontece? Essas pessoas são as pessoas mais fofas do mundo. Então essas pessoas são as pessoas que te respondem muito rápido no WhatsApp, que o momento que ela está com você, ela faz, parece que ela luta, ela tem um manualzinho de você ali e ela faz tudo que você gosta, ela é a perfeição. Então é obviamente que você vai se encantar por isso. Quem não se encantaria por uma pessoa que te atende de todas as formas, que te atrai fisicamente, que te atrai intelectualmente, e obviamente você cria um sentimento por aquela pessoa e essa pessoa ela alimenta esse sentimento durante muito tempo até ela encontrar uma outra pessoa ou ela resolver o problema do ego dela, porque eu acho que tudo tá muito ligado ao ego. Eu acho que essas pessoas elas têm um problema muito grande de ego e elas precisam de alguém pra maciar e pra elevar o ego delas, e aí quando elas conseguem chegar num patamar de ego alto, elas vão pro próximo, e aí elas vão sempre trocando de pessoa em pessoa, e isso é muito pesado, porque essa pessoa, ela sai da sua vida e a sua vida continua na tristeza que ela deixou. Então quem vai ter que se reparar, quem vai estar destruído, quem vai estar em cacos ali é você, porque simplesmente se você tem algum sentimento, se você aflorou algum afeto por essa pessoa, obviamente você vai sofrer com a partida dela. E é o que mais acontece. Essas pessoas, elas são muito fofas, essas pessoas, elas te dão muita atenção. Eu lembro que eu tava me relacionando com um menino, a gente dormia junto todo final de semana. A gente era praticamente um casal, assim. A gente conversava o dia inteiro, a gente era muito atencioso, então coisas que você percebe que te fazem muito apegar. Então preocupação, eu acho que sempre a gente se apega, dependendo da forma com que o outro trata a gente. Então se a pessoa acorda e te dá bom dia, você é a primeira pessoa que ela fala e você é a última pessoa que ela fala antes de dormir, então significa que tem uma importância muito grande. Então eu tava me relacionando com um menino que ele literalmente, ele cagava pro que ele tava despertando em mim e ele só continuava despertando, assim, só continuava despertando. Até o momento que eu dei um estalo na minha vida e falei assim, puta, eu não posso mais aceitar isso, eu não posso aceitar, primeiro, porque geralmente é migalhas, então assim, você tem que lutar pela pessoa, e eu acho que no relacionamento ninguém tem que ficar lutando por ninguém, não é eu que lute, ou é nós que lutamos, ou eu luto por mim, você luta por você e fica tudo tranquilo. Só que não existiu essa sinceridade no começo, então existiu em alguns momentos, tipo, talvez eu não queira nada sério, a gente tá se conhecendo, você é uma pessoa muito legal e não sei o quê, mas as atitudes da pessoa diziam totalmente o contrário disso. E pra quem tá apegado, qualquer palavra de carinho, qualquer palavra de conforto é muito menor do que as atitudes. Então não adiantava se ele falava pra mim que ele não queria nada sério, só que todo final de semana ele tava comigo. Então pera, se você não quer nada sério, por que todo final de semana você tá comigo? Se você não quer nada sério, por que você fala comigo o dia inteiro? Se você não quer nada sério, por que você pergunta se eu comi? Por que você pergunta se eu tô bem? Por que você pergunta se eu quero conversar? Por que você me liga e fala assim, eu não tô falando que aconteceu isso comigo, tá? Eu tô falando que são exemplos. Por que você liga pra pessoa pra dar boa noite pra ela? Eu tô ligando pra ouvir sua voz, não sei o quê. Então, você é muito responsável pelo que você tá cativando nessa pessoa. E eu acho que conforme vai passando o tempo, a gente tende a ficar muito mais esperto com esse tipo de coisa. E a gente é muito responsável pelo que a gente cativa no outro. Então a gente pode ter uma coisa casual, a gente pode ter uma coisa que não vai ter futuro, mas a gente tem que deixar claro, não só com palavras, mas com atitudes. Então assim, se vai ser algo casual, se vai ser um sexo casual, se vai ser uma ficada casual, ela tem que ser casual e ela tem que literalmente ser casual. Mas eu não posso falar com essa pessoa, eu não posso manter contato com ela. Não.
De verdade, não. Porque se essa pessoa está se apegando a você e você tem ciência de que ela tá se apegando a você e você não quer nada sério com essa pessoa, você tem obrigação moral de dar um freio nessa situação, de dar um basta. O que aconteceu com o meu colega foi exatamente isso. Por incrível que pareça, a gente conheceu pessoas na mesma época, assim. O meu colega sofria muito... Meu colega não, meu amigo, né? Sofria muito com isso e o outro, ele abusava disso. Ele abusava do fato do meu amigo gostar dele e eles abusava materialmente disso. Então... ele jantava em restaurante, ele ganhava presente e no fundo, ele não queria nada sério. Hoje, se você pergunta pra essa pessoa, ela fala que, nossa, mas eu deixei muito claro as coisas desde o começo. Eu falei que eu não queria nada sério, eu falei que a gente tava se conhecendo. E aí eu acho que tá o erro da gente. E aí onde eu acho que tá o erro da gente? As nossas atitudes, elas são muito mais importantes do que o que a gente fala. Porque o que a gente fala, o que a gente escreve é da boca pra fora. É a pessoa que tem o sentimento, que tem o afeto, ela vai se importar muito mais com as atitudes do que com as palavras, porque qualquer pingo de esperança, qualquer fio de esperança, ela vai se apegar. E aí ela vai ficar muito mais apegada ao que ela já tem hoje. E aí qual que é a dica que eu dou? Porque eu acho que eu falei e não cheguei a lugar nenhum. A dica que eu dou é pra gente tomar muito cuidado com a forma com que a gente trata o outro, porque isso desperta várias sensações, isso desperta vários tipos de sentimento. E não é só deixar as coisas claras, suas atitudes têm que ser muito, muito, muito claras com o que você fala. Então, se você não quer nada sério, se você não tá buscando nada sério com essa pessoa, não deixe ela alimentar isso, não deixe ela alimentar que isso vai acontecer. E não é só com palavras, atitudes. Então assim, se você não quer nada com a pessoa, se você não tem interesse, vai curtir com outra pessoa que esteja na mesma vibe que você. E eu acho que é muito nítido quando a gente sente que a outra pessoa gosta da gente. Eu, pelo menos, eu consigo perceber muito rápido e eu garanto que mesmo se eu ficar famoso, nunca vai aparecer ninguém. O santo, né? Agora eu vou fazer o santo. Nunca vai aparecer ninguém que fala, tipo, você me iludiu, você garantiu que a gente ia ter alguma coisa e não sei o quê. Porque eu acho que é muito simples a gente só cortar algo que tá no começo e a gente conseguir fazer essa pessoa viver. Porque, querendo ou não, nenhum sofrimento vai ser eterno. Essa pessoa não vai sofrer pra sempre e você não vai ficar pra sempre sozinho também. Então por que tem que ter essa pessoa que sente alguma coisa por você e você tem que abusar dela? Porque eu também acho que a responsabilidade afetiva, ela tá muito ligado ao relacionamento abusivo. Então é você literalmente abusar do que o outro sente. E eu acho que é isso, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Não sei se tem sentido, talvez não tenha, mas enfim, daqui um ano eu revejo esse vídeo e eu falo, nossa, como eu falei um monte de bosta. Mas enfim, se você gostou, compartilha com seus amigos, manda no grupinho no WhatsApp, compartilha a nossa timeline pro boy ver também, porque às vezes você não tem coragem de falar isso pra ele e é o que ele tá precisando ouvir no momento. É isso aí, até a próxima.